Não diz especificamente onde. Tá. Pode começar aí, Renato. Depois a gente fala isso aí. Tá. Boa tarde aí, pessoal. Hoje vamos falar sobre o capítulo A Sequência Narrativa. Bom, esse capítulo eu acho que é o capítulo que o Pérez ele mostra que veio, né? É o capítulo que vai, de alguma maneira, traçar e delinear todo o pensamento que vai para os outros capítulos, assim, né? Acho que esse é digamos assim, a base teórica do capítulo, né? Ele define e ele discute se afinal um filme é uma narrativa ou é um drama. E aí ele chega à conclusão que é as duas coisas, né? Mas que por mais que dizer que as duas coisas seja uma resposta trivial, é preciso buscar respondê-la para entender melhor o meio cinematográfico, né? Os filmes. E aí, ao longo do capítulo, ele vai um ruído. Tá ruim aí? Tá tipo um vento, assim. É até bonito. É o vento. É a narração. Mas tá um vento mesmo, tá? É o microfone de alguém de vocês aí, não é? Tá, deve ser o meu que tá um ventinho gostoso aqui. Tem que fechar a janela. Pô, sacanagem. Ia ter que fazer no abafado. Bom, daí ele começa falando sobre o que é uma narrativa, né? Essa coisa de você contar uma história, ele relaciona como contar coisas, sim, né? Matematicamente, colocar em sequência. E aí ele fala da ideia de que como um filme junta essa sequência narrativa com a matéria fotográfica, né? A parcialidade da fotografia, que a fotografia ela é só um recorte do mundo, né? Você tem um mundo a mais que tá oculto, porque você só vê o que foi enquadrado. E aí, a partir disso, você ordena essas sequências os planos, né? Em numa sequência narrativa, né? Então, e aí, dentro disso, a sequência ela pode ser utilizar de técnicas narrativas ou pode usar de técnicas dramáticas, né? E a própria imagem, né, quando ela é captada, ela pode ser captada de uma maneira mais narrativa ou de uma maneira mais dramática. Então, todo o meio cinematográfico se equilibra nessa dicotomia, né, nessa dialética. E aí, ao longo do capítulo, ele vai evidenciando isso, né? De como que, por exemplo, o Griffith desenvolveu a técnica cinematográfica para o drama, para contar, para, enfim, gerar essa sensação de presença do cinema, né? E aí já o Renoir, ele trabalha para desestruturar criar brechas nesse esquema e, de alguma maneira, abrir para o mundo o cinema, né? E ele faz uma correlação com o Brecht também, que o que o Brecht faz no teatro, de uma maneira semelhante, o Renoir faz no cinema. Bom, acho que essas são as ideias gerais assim do capítulo. Aí ele fala também ele cita bastante filmes, né? Cita o Moana do Flaherty, cita o Cartas para uma Desconhecida do Opus, cita A Regra do Jogo, né? Que eu acho que é o mais exemplar para o capítulo, né? Cito o Bresson também, enfim, é um capítulo bem extenso, com bastante coisa.
Não, então, você terminou aí, Renato, sua passada inicial? Assim, acho que a gente pode. Também. Acho que a gente pode ir por tópicos, Sim. porque. E aí deixar fluir, assim, porque tem muita coisa pra falar, né? Pra não se perder também. Não sei. O que vocês acham? Uhum. É bastante coisa, né? Sim. Talvez fique mais organizado. Bom, falando desse aspecto de narração e dessa correlação, dessa distinção que o Pérez faz no capítulo entre narração e drama, né, que você comentou, queria trazer uma problematização aqui. Perto do final do capítulo, o Pérez ele cita um filme do Antonioni, não vou lembrar o título do filme, mas ele traz uma... É o primeiro filme, né? Se não me engano, é um filme dos anos 50 do Antonioni, né? Tipo, ele cita uma cena específica, tipo, bem brevemente, assim, que é mais para elucidar o ponto de vista dele sobre narração do que para falar sobre o Antonioni. Que é uma cena... Tem dois personagens ali, um homem e uma mulher, eles estão meio discutindo alguma coisa, mas eles têm um Crônica de um Amor. também. Isso, Crônica de um Amor. Mas eles têm um relacionamento e tal, aí rola uma discussão entre os dois, a mulher vai para um lado, o homem vai para o outro, e no final rola tipo um abraço e um beijo. E a câmera do Antonioni, ao invés de se aproximar dos personagens nesse momento, enfatizando o romance, o relacionamento deles, tipo, o clima de intimidade, tipo, ir em direção a eles, fazer um close do rosto da mulher, um close do rosto dele, um close do beijo, do abraço entre os dois, a câmera vai para trás, se distancia dos dois. E esse distanciamento, esse movimento que a câmera faz é um comentário do narrador, que é o Antonioni, que transforma a sequência em uma sequência narrativa. É tipo a mediação que esse movimento de câmera faz, tornando a sequência narrativa. Tipo, é um comentário que ele está fazendo ali. Esses dois personagens, embora se abracem, embora se beijem ali nessa cena, estão passando por um momento complicado, tipo... aquela coisa do Antonioni, aquela coisa do olhar distante, da incompreensão, enfim. A câmera não vai... Eu acho que o comentário é mais com relação à alienação do mundo, né? Do que sobre eles em si, assim, né? Mas assim, tipo, sim. Eles estão aqui juntos, mas o mundo é pura alienação, né? Mas no caso o Pérez ele não entra no filme, ele só faz esse comentário para reiterar o aspecto de narração, né? Da câmera do Antonioni. Aí eu tenho uma questão aqui que eu vou tentar exemplificar com um momento do Regra do Jogo, do Renoir, que é um filme que ele pega, acho que é o filme que ele mais pega para comentar nesse capítulo. Que é um momento já próximo do fim do segundo ato, em que já rolou todas as tretas lá no castelo, tipo, os triângulos amorosos, Schumacher perseguindo a Lisette e o cara que caça lebres no terreno do Marquês, que o Octave e a Christine, antes de irem para a estufa, eles saem do castelo e passam por um corredor ali, corredor já fora do castelo. E é momento antes do Octave se declarar de fato para a Christine e a Christine se declarar por Octave, que é a primeira pessoa tipo, que beija ela quando ela pede um beijo, é a primeira pessoa que abraça ela quando ela pede um abraço é a Octave, não é nenhum dos outros pretendentes dela durante o filme. Enfim, Sim. Tem essa cena, antes da estufa. Eles estão conversando ali, eles já estão meio bêbados, e o Octave ele começa a relembrar da infância que eles passaram juntos na Áustria, porque a Christine é austríaca. Ele começa a relembrar do pai dela, que era um maestro. E ele começa a andar ali por esse passadiço, sozinho, no meio da noite, imitando o pai da Christine, e de repente ele para em frente à escada, abre os braços, imitando o maestro, tipo, vou começar a coordenar minha orquestra aqui, e a câmera do Renoir faz um movimento que abre um plano, num plano muito geral, bem aberto, que eu compreendo que é um comentário sobre esse personagem ali, tipo, esse personagem pequeno,
insignificante perante o castelo, que representa a sociedade do qual ele está inserido, no qual ele está inserido como um parasita, segundo o próprio comenta. Esse sonho que me parece que ele tem de, tipo, pô, o cara curte música, ele tá imitando ali, tipo, ele tá performando, sabe? Uma espécie de sonho que ele poderia ter. Mas um sonho, tipo, desiludido. Um sonho, tipo, que é uma ilusão. E o movimento que a câmera faz, que o Pérez... Ele não salienta esse movimento em si, mas é um exemplo que eu tô trazendo. De sequência narrativa, é um comentário que ele faz. É um comentário, é uma mediação. E eu também acho que é tudo o que o Pérez comenta no capítulo Que Drama É. Que é uma cena dramática. Tipo, traz uma emoção muito pungente. Essa cena traz no presente uma emoção, uma carga dramática, uma emoção muito presente. Que o Pérez fala que o drama traz as tensões para o presente, principalmente o drama no teatro, no palco. Essa cena é um comentário social. O Pérez fala que o drama é uma coisa social. Tipo, é um comentário social que aceita as convenções da sociedade, fazendo uma crítica de dentro. Bom, se essa cena não é um comentário social, não sei mais o que é. Tipo, o cara ele cita um parasita logo depois, a imensidão do castelo do Marquês com a sociedade, alta sociedade francesa lá dentro, ele ali fora, pequeno, insignificante. É tudo que ele fala, tipo, no capítulo Que Drama É, entendeu? Tipo, e essa é a minha questão. Eu acho essa cena, como a cena depois, quando a Lisette joga na cara dele a regra do jogo, você é velho, a Cristina é jovem, você é pobre, a Cristina é rica, vocês não vão dar certo. E ele tá se olhando no espelho como se reconhecesse ali, que também é um comentário, não é uma mera cena dramática nos moldes da convenção do plano, que ele cita o Griffith antes. Sim. Mas eu acho, tipo, cara, esse drama, tipo, ele é um comentário também. Ele não deixa de ser uma mediação. Essa é a minha questão. Tipo, sabe? Eu concordo que, tipo, um close no Octave, ou de foto, dele, nessa cena em que ele imita o maestro, a gente perderia, tipo, o impacto de ver ele sozinho diante do castelo. Não tem a Cristina é excluída do plano, ela fica de lado, tem só o Octave ali. Mas, tipo, a carga dramática, tipo, que esse plano me traz, que outros planos do filme me trazem, tipo, me deixam essa questão, entendeu? Só pra já abrir com a questão aí, pra jogar pra você. Então, aí tem um ponto, sim, que eu acho que o Renoir, especificamente, ele até tá dito no capítulo, ele faz um drama com elementos narrativos, Sim. técnicas narrativas, mas não deixa de ser drama, e é justamente essa a força do filme, assim, ele se aproveita desse envolvimento do drama para quebrar com sequências narrativas, onde você espera um close, ele faz um movimento e mostra algo que mostra que a gente só estava vendo um pedaço daquela ação. E aí, no caso, essa sequência agora ela é uma parte do filme, né? Então, assim, não é o filme todo, né? Nesse sentido. Então, tipo, acho que não... Tudo bem, assim, sabe? Acho que, tipo, faz parte, assim, é um filme, né? Ele não é, tipo, uma coisa fechada. Ele Sim, tem claro. seus momentos de drama, inclusive tem envolvimento com os personagens, né? Não é um filme de modo experimental, assim, né? Ele é um filme. Inclusive, ele cita o Bresson como um exemplo de montagem narrativa, né? Sim, cito Bresson. É uma coisa Como interessante isso, assim, né? Mateus de Order. Que tem isso, né? Mas eu acho, assim, respondendo o seu questionamento, assim, na minha visão, não deixa de ter, assim, sempre vai ter o drama também, né? Não tem como, né? E ainda mais o filme tendo essa camada social que é forte no Renoir, né? Então acho que o drama tá lá, mas o que é único, o que é especial do Renoir são esses momentos que a narrativa ela desfila assim, né? E aí é aí que você vê que tipo, porra, tava preso no drama aqui, mas tipo, cara, o mundo é muito maior, enfim.
Sim. Tá. Indo um pouco pro lado da questão do Nando também, que eu fiquei pensando, é uma coisa que, né, eu fico pensando até que ponto a narrativa ela necessariamente tem que ser um passo para trás da história. E até que ponto, às vezes, a narrativa até não melhora a contação da história, né? Porque no capítulo, o Pérez vai para drama e narrativa numa questão meio... que ele cita alguns autores, alguns filósofos, inclusive cita o Brecht, cita bastante o Aristóteles, assim, que o drama seria mais essa... só dando um geral, assim, seria mais essa coisa, essa história contada no presente como sendo absoluta, né? Como sendo onisciente. É uma história que se apresenta de uma maneira onisciente. E o Griffith no cinema levou isso, desenvolveu isso, porque assim, quando você sente que você precisa se aproximar de um rosto, ele corta para um close. Quando você sente que você precisa se ambientar, ele corta para um geral. Então, ele desenvolveu essa técnica dramática no cinema, né? Enquanto que a narração seria, tipo, um não envolvimento dramático, assim, claro, e um passo para trás como um narrador comentando a história que você está vendo, mas não necessariamente que você não vai se envolver com a história, né? E eu acho que esse capítulo, ele, falando da narração, ele vai meio que para dois lados, assim. Que é o lado do que o Pérez fala como um cinema narrativo, que ele cita ali o Hitchcock, que ele cita o Opus, e o caso específico do Renoir, assim, que o caso específico do cinema narrativo do Renoir é de um cinema que mostra a realidade como... que mostra o olhar da câmera como um olhar incompleto, né? Como um olhar que está procurando também. Mas, ao mesmo tempo, os exemplos que ele dá do cinema narrativo do Mizoguchi, do cinema narrativo do Hitchcock, do cinema narrativo do Max Ophuls lá no... como é que é o filme? Cartas para uma Desconhecida. É um cinema que ele aponta a narrativa na imagem, só que essa narrativa ajuda a você entrar melhor na história. Ela não é exatamente brechtiana, ela não é exatamente isso que ele fala do Brecht, que é o efeito da alienação, né? Que é porque assim, ele fala que para você ter um efeito de alienação, para você ter narrativa, você primeiro precisa drama. Você primeiro precisa envolver numa história. Se você não se envolve em nada, então também não é narrativo, porque pouco importa, né? Eu acho que tem uma diferenciação do que você está falando, que é tipo, esse ajuda a entrar na história, talvez possa ser lido como te faz entrar em camadas mais profundas, ou em outras camadas que pelo drama você não entraria, né? Sim, sim. Esse ajuda, às vezes parece assim que você está tipo, indo na direção do drama, mas é justamente você, tipo, vai para um outro lugar, assim, né? Que, por exemplo, nesse exemplo do Cartas para uma Desconhecida, você vê o mesmo ângulo que você viu lá no começo, e aí você, tipo, tem uma visão, tipo, geral, que a menina Você viu? Não sei se você viu o filme. Que ela é ela se tornou quem ela viu quando ela era criança, né? Tipo, faz esse comentário que não tá, digamos assim, indo no mesmo sentido do drama. Então, talvez seja um ponto, assim, só pra, enfim, deixar Não, claro. sim, sim. Porque o drama, ele vem de uma coisa meio teatral, né? Ele vem do teatro, na verdade. Sim. E o teatro, ele acaba que não tem, assim, uma diferenciação de pontos de vista, né? Você tem o seu ponto de vista na plateia e você vê aquilo. E aquilo é o mundo, né? O palco é o mundo, é uma convenção que você aceita quando você entra e que você se embarca nela, né? E o cinema muda o ponto de vista, né? O cinema, ele tem uma coisa milagrosa que eu acho um milagre do cinema, assim, essa coisa que você corta de um rosto para um plano geral e você não sente. Tipo, é muito espetacular isso. Assim, como é que você não sente? Você não sente, cara. E tipo, não é que a gente não sente porque a gente se acostumou depois de décadas. Cara, quando o Griffith inventou isso, em 2, 3 anos era perfeitamente aceito. Assim, você cortava de um detalhe gigante de um anel para um plano geral e é normal, e ninguém estranhava. Assim, isso é muito louco. Mas tá, voltando assim.
que aí ele fala dessa narrativa nesses filmes do Hitchcock e tal, que é, como o Renato falou, é um comentário sobre a narrativa, né? Ele fala do Mizoguchi, aquele comentário de Deus. De repente, tipo, o Zushio ali andando morro abaixo no Intendente Sansô, e aí a câmera vai para o céu, a câmera é Deus. E isso é narrativo. Isso não tá... Tipo, a gente não tá com o personagem, a gente não tá com a situação, porque o Pérez fala que o drama ele pode ser aquela coisa aristotélica de você acompanhar uma ação do meio e fim, isso cria unidade, ou de você acompanhar um personagem, né? Ali não, ali a câmera é Deus, de repente a câmera é Deus. Aí ele cita um outro filme do Hitchcock onde a câmera é o diabo. A câmera se comporta como o diabo. Só que em nenhuma desses exemplos que ele dá de um cinema narrativo é um cinema que é o cinema do Brecht ainda. Ele não é um cinema de efeito de alienação. Tipo, a câmera do Mizoguchi não causa um efeito de alienação. Não causa assim você questionar a natureza daquilo ali ou você questionar a parcialidade daquele mundo. Ele simplesmente está contando a história, sabe? Como um narrador, assim. Tipo, de repente ele é um narrador como Deus, como na literatura, um narrador onisciente, assim. E aí, quando ele fala do Renoir, ele fala de um cinema que, por isso que ele acha que, não que o Renoir seja a síntese do cinema narrativo, mas que para ele é uma das formas, se não a forma mais bonita para o Pérez, do cinema narrativo, que é esse cinema que capta a realidade tipo, de uma maneira incompleta e se mostra como tal. Assim. Tipo, ele mostra que o mundo é maior do que aquilo e que aquela visão é parcial, que aquela visão não é completa, não é a visão de Deus, e a câmera faz isso o tempo todo, assim, o tempo todo coisas importantes, na verdade estão em segundo plano, e em primeiro plano coisas dramaticamente desimportantes, só que é isso, ele está procurando no mundo e tudo é importante. É que nem o Renato falou do Encontro Passado ali, é um free jazz, assim, é um jazz, aquela câmera vai improvisando. E isso, para o Pérez, e vai ser ao longo dos outros capítulos muito importante para ele, é essa coisa de um cinema que não se mostra como onisciente, nem absoluto. É um cinema que mostra suas limitações, assim. Que ele fala uma coisa que é muito bonita, que o cinema do Renoir ele é social, ele tipo critica a burguesia não pela ideologia, mas pela limitação. Tipo, ele mostra a limitação do olhar de um burguês, e aí ele cita o Baudu, Safe from Drowning lá, e ele fala, a partir dessa limitação que está na narração do filme, está na imagem, você percebe, assim, questões da burguesia, né? Sim. E aí, só voltando à questão do Nando, para terminar, eu acho que nesses momentos que você fala que a câmera, por exemplo, do Antonioni, que a câmera devia se aproximar, afinal, os amantes se encontraram, você também quer se aproximar, né? Você também sente esse amor, ela se distancia. Então, esse não necessariamente é um cinema narrativo de efeito de alienação, não é um cinema narrativo brechtiano, é meramente um cinema narrativo onde há um comentário da câmera, mas o comentário da câmera está contando a história. Tipo, e ele está te passando uma sensação. Sim. Ao mesmo tempo que, se você vê um casal se abraçando e se beijando, você tem provavelmente uma sensação de amor, de ternura, de calor. Mas quando você vê um casal se abraçando e a câmera indo para fora, você tem duplamente um sentimento de vazio. Porque né, é uma contradição, então essa contradição faz com que o vazio desse movimento seja mais... Só que é isso que ele queria passar, o Antonioni queria passar o vazio naquele momento, tipo, ele não queria passar o calor do beijo, ele queria passar, sei lá o que ele queria passar, mas uma coisa muito complexa que não é isso. Sim. Não, eu entendo isso, tipo, eu entendo esse comentário, tipo, eu acho que essa cena do Antonioni, que ele só traz para reiterar, é tipo... é o pensamento da sequência narrativa do Pérez. A minha questão é que, tipo, que pra mim é complexa, tipo, até tão complexa que não sei se eu consigo expor aqui em palavras, assim, tipo, o drama também é uma mediação. Tipo, entende? Assim, aí você entra num negócio complicado, assim, que é tipo, será que a gente realmente aceita o cinema dramático como algo absoluto?
será que a gente não aceita ele também como uma mediação? Tipo, eu acho que a plateia de cinema ela vai evoluindo de acordo com as décadas. Ela não é a mesma. Tipo... Não, mas só pra... Fala aí, Marcelo. Não, é que eu acho assim... Não, eu entendo o que estão falando, mas... eu não sei, eu leio de outra forma, assim. Porque pelo que eu entendi... Marcelo falando parece aquela galera que não quer se mostrar nas reportagens do Fantástico. É o Sombra. Bota só a vozinha. Agora tá aparecendo. Eu vou falar sobre um traficante agora. Eu tenho que me preservar. Não, é que pelo que eu entendi aqui, de maneira simples, né? A narrativa é quando tem uma mediação. E no caso, o narrador está mediando através de palavras, quando é um narrador de um livro, por exemplo. É uma mediação simplesmente uma mediação entre a história e a contação da história. E no drama, não tem mediação. O drama, o ator tá lá na frente, então no por teatro, isso... você tá falando. Não, no drama. No drama. Não, mas o drama no teatro. O drama no teatro. Mas, tipo assim, tu tá falando como os termos se apresentam, assim. No drama, a ação, a história se desenvolve diante e no momento da apresentação da história, sem a mediação. Essa mediação é o fenômeno mais importante da diferenciação do drama e da narração. Sim. É justamente não o impacto, não envolvimento. A narração pode envolver muito, a narrativa. O drama pode não envolver, não tem a principal diferenciação dos termos é a mediação. Uhum. Tanto que, por que fica mais complexo no cinema? Porque por mais que a gente veja os atores diante da gente, tem a mediação da câmera. E você tem e essa mediação do cinema é que torna a operação complexa. Porque se você tem essa mediação da câmera, você pode pensar assim, opa, não, peraí, a ação está acontecendo diante da gente igual no teatro. Então é um drama. Não, mas peraí, a gente tem uma mediação aí. Essa mediação... Só vou concluir aqui rapidinho. Sim. E essa mediação é que faz toda a diferença. E tanto que alguns teóricos começam a confabular sobre essa mediação. Tanto que ele diz que... Acho que é o Metz, que vai puxado por um outro linguista, né? Tipo, o Metz seria como se fosse uma extensão de um... Esqueci o nome do cara aqui, do linguista, tem que pegar aqui. Que ele fala assim, não, peraí, o cinema seria, na verdade, um discurso fantasiado de drama, porque ele está escondendo o enunciado ali, ele está escondendo, tipo assim, como se fosse uma mediação mascarada. Tipo, ele engana o público achando que não tem uma mediação, mas, na verdade, essa mediação existe, e o autor está influenciando o público de uma forma mascarada de drama, como se não existisse uma mediação. Isso numa teoria do discurso, né? Não é nem da narrativa e do drama, né? Mas numa puxada sobre essa coisa do discurso, da teoria dos linguistas, enfim. E aí, eu acho que quando o Pérez ele comenta, igual o Nando mesmo, praticamente você mesmo explicou a situação. Nessa cena do Renoir, a câmera, ela, conforme ela se movimenta e faz a dança da cena, ela começa a mediar a ação. Ela começa a se colocar entre a ação. Isso não tem nada a ver com potencializar o drama ou diminuir o drama. Tem a ver com mediar o drama. Sabe? Tem a ver com você se colocar entre o drama. Entre você, em vez de você ter, digamos assim, não usa esse termo, mas que só eu estou dizendo. Uma câmera invisível, digamos assim, ou uma montagem invisível, que isso a gente escuta bastante, é uma montagem invisível, que é tipo assim, você coloca o drama lá em cima e você fica potencializando o drama o tempo todo, você nunca quer mediar o drama. E aí, não, o Renoir, ele se coloca entre o drama, ele comenta, sabe, conforme ele move a câmera, esse comentário, aí óbvio, cada cineasta que se pretende fazer uma câmera
narrativa, vai ter uma proposta. Tipo, vai ter alguma proposta do que tá querendo dizer, ou do que tipo de cinema que tá tentando contar. E daí eu concordo com o Adriel, tipo, acho que na maioria dos filmes citados não é um efeito de alienação que a câmera narrativa propõe. Tanto que ele usa até vários exemplos, assim, interessantes tipo, do Bresson, que não seria uma coisa Brecht, sabe? Enfim, mas eu acho que nessa exposição que vocês falaram aí, eu achei massa e concordo, só acho que essa parte da mediação é que é o tchan do negócio, pelo menos como eu vi, sabe? Pelo menos como eu li aqui. Tem um aspecto importante, que é o fato de que existe esse conceito de drama que vem do teatro, mas a questão é, quando a coisa passa para o cinema, a gente não está vendo os atores. Então, não é ação acontecendo de fato. São sombras dos atores que estão sendo projetados. Isso faz toda a diferença, porque não existe uma presença. Sim. Então, acho que isso é uma coisa que, tipo, ele até cita como a coisa foi meio mal interpretada até pelo próprio Bazin, né? Que o Bazin dizia que era vida acontecendo, né? No cinema. E não é, né? É uma construção, existe uma artificialidade que ela é própria da câmera e depois da projeção, né? Então, isso que é o fantasma material, né? Então, quando a gente tenta buscar o drama no cinema com os termos do teatro, né? Do teatro aristotélico, teatro clássico, a gente tem que levar isso em conta de que não é de fato a presença dos atores que está lá, né? Sim. Então, sempre existe essa mediação, independente de, tipo, então, por isso que não dá pra você, tipo, putz, isso aqui é, tipo, um drama, tipo, não, porque não são pessoas lá, são, tipo, isso aí foi, tipo, construído de uma coisa fora, assim, né? E aí até é interessante que ele fala essa coisa da diferença da presença do palco e o cinema, ele é feito de momentos, né? As presenças são variadas, mas o momento é único lá, né? Então, acho que essa diferença é fundamental, assim, né? Mas ele diz que a maioria dos cineastas tendem a reconstruir o palco, né? Sim. Claro. Eles tendem a... que ele acha uma pobreza. Tipo assim, ele acha uma pobreza essa reconstrução do drama, como se o próprio não percebessem essa natureza do cinema. Sim. Não percebessem que, tipo, essa mediação, ela existe, que ela é interessante. E ela tem uma força, sabe? Igual você falou, não são os atores que estão lá. Tipo, ela já é outra natureza. Enfim, daí você reconstruir toda aquela experiência e transportar para o cinema e ficar... Enfim, é como se fosse uma... Enfim, é isso. Tem essa... Eu acho que o livro, ele é muito em cima desse conceito, assim, né? Ele, assim, pô, o cinema, ele é vasto, o Griffith foi muito importante, tem cineastas geniais, mas ele não cita, ele cita os que conseguem buscar essa parte narrativa, que de alguma maneira conseguem fazer, através da câmera e da montagem, operações narrativas dentro do cinema e conseguem levar a coisa para uma outra potência, né? Chegar num outro nível de cinema, né? Acho que o conceito de fantasma material tá atrelado a isso também, né? Quer falar? Não, pode falar. Não, eu acho interessante isso... Mas se for mudar de assunto, daí eu só quero completar isso aqui. Não, completa então. Porque... Não, que o Marçal falou da mediação é meio que por aí, porém é uma mediação com a natureza de um narrador fazendo comentários. Não é somente a mediação. Que eu acho que ele fala ali para frente do livro que se não simplesmente a má direção seria também uma direção narrativa, porque ela deixa evidente a mediação. Uma má direção dramática deixa evidente, você colocar a câmera no lugar tudo errado, querendo fazer o dramático, você deixa evidente a mediação também. É meio que uma mediação com a propriedade narrativa, né? Tipo, e que se deixa evidente, e que se faz evidente. Esse seria, assim, na minha leitura, assim, o grande cinema narrativo do Pérez, né?
Não, eu acho que a sacada dele, inclusive, é diferente dos teóricos que ele cita, é que ele não tenta teorizar de forma totalitária do cinema. Igual você falou, tipo assim, porque normalmente essas teorias tentam englobar o cinema do começo ao fim. Sim, sim. Sim. E aí ele fala assim, não, peraí, tipo, tanto que ele vai nas particularidades disso. Sim. Ele fala assim, tá, então peraí, então quer dizer que qualquer coisa que eu fizer vai ficar uma merda, vai ser uma Não, aí que ele vai construindo, tipo... Ele faz o mesmo que ele fez no capítulo passado, né? Porque no capítulo passado ele botava na mesa os teóricos que ou era tudo ícone ou era tudo index, né? E aqui ele bota também, assim, no começo do capítulo, ele fala, não, tem teóricos que falam que o cinema é só narrativo, tipo, que era o mais aceito, né? Na época dele, assim, na época dele, nos anos 90 ali, que o cinema é completamente narrativo. Até se você for contar um drama da maneira mais invisível possível, vai ser narrativo. Ok, mas o Pérez fala, não, mas não é bem assim. Tipo, a história tá ali, tem muita gente que vê o cinema e se envolve com a história. Se você simplesmente ignorar isso, você tapar o sol com a peneira, né? E aí o Pérez vai para esse lado e fala, não, é narrativo, mas não esqueçamos o drama, né? O drama tá aqui, vai continuar aqui, porque em toda a contação de história é uma praga, assim, toda a arte ela se mete, assim, né? Tipo, na pintura se mete, na música se mete. Tipo, a gente tem uma necessidade, assim. E tem um outro ponto, assim, também, dessa coisa da mediação, que a própria câmera, ela media, mas ela é somente como um observador, né? Quem conta a história é quem tá, tipo, operando a câmera, né? Sim. Então, Ele fala acho que... no capítulo anterior, né? Ela tem um apetite voraz, mas não tem imaginação. Isso. Então, a técnica narrativa tá em como você opera a câmera, né? Sim. A câmera, ela media, mas ela... Que nem o Adel falou, tipo, se você mediar mal, você não vai, enfim, usufruir da técnica narrativa, né? Sim. Ele fala quando ele tá citando o Griffith, no capítulo, ele fala que o mais próximo de um palco de teatro que há no cinema é a convenção do plano, que é o mundo fechado. Até a gente passar para o próximo palco, próximo plano, tipo, a gente está confinado ali. E ele cita um filme, aquele Pepe Le Moko, de um cara chamado Alguma Coisa do Vivier, que tem uma coisa muito louca, tipo, desse cinema dramático, que me parece que é a tese do Pérez. Tipo, que tem algo a ver com o tempo também, não é? Que tipo, são dois gangsters ali, e eles estão trocando, é um cara e uma menina, se não me engano, eles estão trocando, tipo, estão lembrando de estações de metrô por onde eles passaram, aí ele fala uma, ela fala outra, ele fala uma, ele fala outra, e depois eles falam a mesma estação ao mesmo tempo, e o filme abre para um plano em conjunto deles. Tipo, e o Pérez fala, cada plano tá exatamente na ação dita pelo personagem. Tipo, tem um começo, meio e fim cada plano. Tipo, Pepe fala alguma coisa, tal estação. Acabou, vai pra menina. Ela fala uma estação, acabou, volta pro Pepe. Tipo, é um mundo tipo que tem uma espécie de fechamento. Acho que é closing off o termo que ele usa. Tipo, é fechado ali, não é? E quando eles falam a mesma estação ao mesmo tempo, tipo, o filme abre para mostrar tipo os dois ao mesmo tempo no mesmo plano. Aí eu fiquei pensando em relação ao filme, tipo, assim, isso é uma interpretação minha, tipo, posso estar viajando aqui, que é tanto em relação ao filme do Barulho Maluco aí, né? Deixa eu ver se é de... São Paulo. Selva de pedra, né? É a selva de pedra. Ah, São Paulo não para, né, cara? Pode Gilberto Pérez, narração, mas São Paulo não para. Não, que assim, é uma coisa que eu fiquei pensando, principalmente em relação aos dois filmes que eu me recordo mais desse capítulo, que são A Regra do Jogo e O Carta de uma Desconhecida, do Max Ophuls. Ambos os filmes, eu vou usar um termo bem escrote, assim, vocês me corrijam se não concordarem, que é tipo, eles libertam o plano da imobilidade do palco de teatro. Tipo, eles movem a câmera.
E o Pérez cita, tipo, essa mobilidade da câmera, principalmente em relação ao Renoir, como um grande trunfo dele. A gente está vendo um corredor aqui, os personagens têm uma trocação aqui de ação e tal, e eles saem para o outro lado, uns saem para cá, e a câmera, tipo, mostra um outro local que a gente não tava ligado até então. Tipo, ela vai revelando coisas pra gente, tipo... E o filme do Max Ophuls, o Max Ophuls tem isso, tipo, em outros filmes mais até do que esse Carta de uma Desconhecida. Mas eu fiquei pensando, cara, será que essa mediação, não somente, mas principalmente nesses filmes se dá pelo fato, tipo, de uns fatores, no caso, tipo, dessa mobilidade da câmera, dessa coisa que o Pérez cita naquela grande sequência da dança dos esqueletos no A Regra do Jogo, que é tipo, vai seguindo um personagem, encontra, vai para outro, que tá olhando para os outros dois, volta, tipo, os outros personagens não estão mais ali, volta de novo, estão lá fugindo, tipo, vai que encontrando e perdendo. Eu fiquei pensando nisso, sabe? Tipo, se essa mobilidade da câmera, tipo, é um dos grandes fatores da narração dessa sequência narrativa. Eu acho que não. Eu acho que ela em si não. Uhum. Porque... É o conteúdo, tipo, sim, não, sim, é a intenção, da câmera. A intenção, sim. Ali é uma intenção que ele fala, né? Uma intenção de descobrimento, de estar junto com quase que ele até diferencia, né? Que fala que do Antonioni é um estranho sim. E do é um amigo. É um amigo. Entendeu? Tudo isso são intenções de câmeras, né? Tipo, você vê a câmera do Antonioni se mexe bastante, e é uma câmera de um estranho. A câmera do Renoir se mexe bastante e é uma câmera de uma. Não é mexer. Não é uma mobilidade, né? Mas eu entendo o que você tá falando. Mas a intenção, então, tipo, deixa eu reformular. A intenção, tipo, de mobilidade, será que tipo, é um dos fatores preponderantes da sequência narrativa, então? Eu acho que não. Acho que não também. Não, eu acho que... Posso falar? Pode. Eu acho que, sim, nesse caso, a mobilidade da câmera ela é um trunfo, assim, que o Renoir tirou para potencializar essa sequência narrativa. Mas, por exemplo, depois você vai ver o Kiarostami, sim, ele coloca a câmera parada e mesmo assim, tipo, existe o contracampo, existe o fora do... Existe... Só que no caso do Renoir é muito evidente, sim, né? Porque a câmera se movendo, ele consegue fazer esse free jazz de que a vida vai transbordando para dentro e para fora, né? Então, tipo, é uma coisa que fica muito evidente, assim, tipo, como exemplo didático é perfeito, mas não é de fato o movimento da câmera, né? É é a técnica narrativa, né? Daí pode ser com a câmera parada também, né? Eu acho. Porque se você assiste, cara, pega um piloto ruim de Netflix aí, bicho, a câmera se mexe mais que tudo. Sim. É verdade. Só que ela é muito absoluta no sentido de proposta dramática. Sim, ela vai onde tem que ir, volta para onde tem que ir. Exatamente, sabe? E as pessoas com o tempo elas absorvem coisas que antes eram narrativas e daí ficam dramáticas, né? Por exemplo, essa câmera na mão do Padilha. Ela tipo, há 30 anos atrás, ela era narrativa. Né? Operação França era uma quebra. Não sei se era narrativa, mas eu entendo o que você está falando. Não, acho que não era narrativa. Não, virou um truque dramático agora. Virou uma técnica dramática. Assim. Virou uma técnica dramática. Tipo, eu tenho dúvidas nessa questão, assim. Eu tenho dúvidas. Se realmente... Eu acho que, tipo... Na real, esse cinema narrativo tá mais escondido, assim. Tipo... esse bom uso, assim. Porque essas aí são as técnicas, né? Tipo, a câmera se mexer, a câmera na mão... Mas o uso narrativo, eu acho que ele tá menos evidente, assim, de você achar um bom uso narrativo nos filmes. Tanto que o próprio Pérez, ele fica caçando, assim, né? Tipo... Sim. E tem uma coisa também que nesse capítulo, e no livro todo, assim, a questão narrativa, ela fica muito atrelada à imagem, né? Tipo, a imagem. Sim. Só que eu acho até assim, vou falar uma heresia aqui, mas talvez seria interessante se o filme fosse mais para um lado, ou se o livro fosse mais para um lado narrativo nas outras questões, sabe? Tipo, eu como
tô mais roteirista agora, acho muito interessante, por exemplo, quando ele fala do narrativo na história, por exemplo, quando ele cita, daí ele vai citar em outro capítulo, o Scorsese, que aí essa questão narrativa no filme dele tá na história, como a história é contada, ela é narrativa, sabe? Tipo, que ela coloca em evidência o narrador, ela coloca em evidência a parcialidade do narrador e outras coisas complexas que a gente vai abordar no outro capítulo. Seria interessante ele falasse do som, o que seria um som mais narrativo, assim. Sim. Porque às vezes a imagem está mostrando, a imagem do Renoir está mostrando um free jazz ali, um negócio, só que o som é super dramático, assim, o som você está ouvindo bem o que você deveria estar ouvindo, que é dramaticamente importante, e tá lá atrás. Mas em muitos momentos tem uma cacofonia ali, tipo, que dá um... Não, tem. Tipo... É que eu acho que o Renoir é foda mesmo, ele fazia em tudo, assim, ele não era trouxa, assim, ele fazia... Sim. Tipo, tava no som, tá na história, da maneira como a história é contada e se entrelaça e você não sabe de quem que mais é a história. Ao mesmo tempo você quer saber como que ela vai continuar, né? Porque não tá certo aquela reunião do mundo. Travou, Adel? Voltou. Nessa questão do som, assim, eu acho que tem uma coisa que o Pérez é um especialista no cinema sonoro, silencioso, né? Então ele acabou ficando muito restrito a esse começo, assim, né, do cinema com som, que era realmente o som ele era só uma ferramenta dramática, né? Ele aumentava o drama, mas ele não era ainda uma narrativa. Eu acho que depois surgiu elementos, assim, as pessoas conseguiram explorar melhor as questões narrativas do som, mas o Pérez acaba negligenciando mesmo, assim, eu acho. Acho que, não sei se pelo momento que foi feito o livro, ou se por uma escolha mesmo pessoal, mas... Não, só pelo que ele fala de imagem, o livro já vale a pena, né? Tipo, que é foda. Não, é só uma brincadeira. Não. Ou o Pérez era surdo. Mas é uma curiosidade. Pode ser. É uma curiosidade. Eu não compactuo com isso. Atrapalhou a fala do Adriel. Mas tava no meio. Em nenhum momento que ele tenha o sentido pleno. Tipo, voltando pro... Peraí, só de terminar aqui, tipo... Ele nem tinha começado, né? Mas vai terminar. Eu tava falando do som. Aí, tipo, o Adriel falando. Deixa ele falar. Não, pode falar, Renato. Fala aí, tô zoando. Deu uma carteirada. Tô em São Paulo. Não, essa questão do som, assim, eu acho que ela tem um potencial narrativo muito forte também. E aí ele... Super. O potencial narrativo também como função, efeito alienante, assim, bastiano, você ter o som não sincronizado com a imagem, a supressão do som... Enfim, tem muitas possibilidades do som que ele pode ser uma mediação, um comentário do filme, mas realmente nesses primeiros filmes praticamente não tem, né? Então talvez por isso talvez ele foque na imagem também para desenvolver o discurso dele, né? Porque enfim, se ele fosse abrir o leque pro som, talvez ele enfim, fosse pro outro lado, não sei a razão, mas ele cita bem rapidinho, né, nesse capítulo som, falando essa coisa de, tipo, quando sincronizaram o som com a imagem, a galera usou só pra, tipo, sei lá, tipo, bate na porta, faz toque-toque, ou a pessoa tá falando, você vê a coisa saindo, a voz da boca dela. Então... Não, na verdade, assim, isso tô falando, tem que... Cara, eu sei o que você tá falando, mas a técnica dramática também é uma coisa muito perspicaz, né? Tipo assim... Não é, tipo assim, a escolha do drama não necessariamente ela ele considera menor por questões formais do cinema, mas a evolução dramática do cinema ela é interessante por si só também.
Total, Mas, eu não tô falando que não é, eu acho eu que, digo tipo, assim, o bater na porta, toque-toque é uma maneira tosca, dramática, mas tem mil maneiras que o cinema apropriou do som dramaticamente que o Pérez não acha tão interessante. mas é que não é que ele não acha interessante, ele acha interessante. A questão é que, tipo, esse é o hegemônico. O hegemônico é o drama, Claro. é John Ford, é tipo. E muita gente já fala disso, assim, tipo, isso é tipo exaustivamente falado. Então ele falou assim: não, vou Sim. fazer esse livro aqui para justamente. Porra, não é só isso aqui, existe todo esse potencial de narrativa do cinema também. Então, E eu acho que em algum momento ele cita também que ele gosta, claro, desse cinema mais dramático também, mas ele cita que é potencialmente perigoso. Porque quando você tem um envolvimento completo com aquilo, e aquilo é uma voz absoluta sobre o que está acontecendo, você tem um envolvimento talvez um pouco, segundo ele, né? Eu não vou nessa, mas um pouco passivo, um pouco alienado. E quando o cinema mostra os seus artifícios na própria criação da história, assim, para ele é um cinema mais rico, né? E às vezes é mesmo, né? mas eu acho que tem isso aí que você falou, eu acho que tem. Eu acho que isso aí já é um tipo de narrativa que ele privilegia, né? Mas uma coisa que eu acho interessante é que não é que é um problema, mas pelo fato do Pérez colocar o cinema nesse lugar mais difícil de ser definido, pela própria natureza do cinema e tudo mais, por outro lado, gera essa questão, assim, aonde está a narrativa? Sempre vai ser uma discussão. Sim. E é essa a ideia que ele quer mesmo. Sim, Tipo assim, sim, a sim. ideia dele, tipo assim, você nunca vai pegar e falar, isso aqui é uma narrativa, isso aqui é um drama. Não, pera, vamos ver. Sim. Tipo, o cinema ele não é absoluto e totalitário Sim, claro. na sua. Não, calma. Tanto que tem uma parte que eu achei bem legal que ele faz isso, que é aquela parte do Porter lá. Uhum. Ele exemplifica bem isso. Ele fala assim: o cara filmou 2 vezes a mesma cena, só que ela não é paralelo e como se fosse de 2 vezes. Tipo, ele filmou inteira uma vez, depois inteira outra vez. Daí ele se pergunta: isso seria uma narrativa? E aí ele fala assim: depende. Assim, depende de como a percepção na época foi, depende da intenção do autor, depende. Cara, olha, isso que ele para ele é o tchan do negócio. Assim. Daí dá para ver bem que não dá pra a gente pegar, nesse caso mesmo do Porter, assim, um filme de 1900 e bolinha, e falar, opa, aqui temos uma sequência narrativa. Não, calma. Tanto que ele acha que não é. Ele acha, tipo assim, fala, não, na verdade, isso não chega a ser uma sequência narrativa, porque o autor, a proposta dele, o público percebeu mais como drama do que como uma... Ele fala que o público hoje não aceitaria mais a convenção de, tipo, sentir a tensão do presente na segunda cena. Portanto, dramática não seria mais. Sim. Mas talvez não seria, tipo, narrativa também. E essa coisa que o Marcelo falou agora acho bem interessante, porque acho que também a proposta do livro, ele como, assim, um cara meio um outsider, assim, tipo, ele tem uma intenção de quebrar uns canones, assim, né? Tipo, ele vai assim, não, tipo, a galera tá falando que isso aqui é tipo isso, tipo, pensamentos fechados, e ele vai desconstruindo esses pensamentos. Pega o Bordo, desconstrói, pega o Metz, desconstrói, pega o Bazin, desconstrói. Então, tipo, tem todo esse trabalho do livro de, tipo, existe um pensamento dominante da teoria de cinema que acabou indo para um lado muito, tipo, reduzido, né? E não é, tipo, sempre vai ser, tipo, tem muitas possibilidades, essa que é a riqueza, né? Sim. Eu não sei se ele ia gostar desse termo desconstrói aí, porque muito pós-estruturalista pro Pérez. O Pérez, ele tá refutando mesmo. Ele gosta de constrói. Ele gosta de constrói. É verdade. Mas então, o que eu ia falar que o Pérez é muito massa, porque essa teoria dele de cinema que está nesse livro, ela é muito assim, tipo, o que o cinema pode fazer que só ele pode fazer? Porque ele cita no capítulo anterior aquele teórico Krakauer lá, aquele alemão, que daí ele fala que ele é um xiita, no sentido de que ele só gostava do cinema que para ele mostrava o que só o cinema pode fazer.
Tipo, qualquer cinema que fosse contando historinha, que fosse meio representando coisas e fazendo metáforas, ele já não gostava, porque o cinema é uma questão do real e tal, e o fluxo do real ali. E eu acho que o Pérez, ele sublinha o que só o cinema pode fazer, só que sem dizer que só porque o cinema conta histórias, tipo... sem, assim, tirar fora a questão de que o cinema conta histórias. Tipo, ele sabe que o cinema conta histórias, mas mesmo no cinema contando histórias, ele aborda de uma maneira assim, não, beleza, o cinema conta histórias, mas como que o cinema conta história que só ele conta história, sabe? E aí que ele fica muito nessa questão da arte moderna e tal. Por exemplo, uma pintura conta uma história, mas como que uma pintura conta uma história que só ela conta uma história? Tipo, que só ela pode, assim. Então, eu não sei se estou me fazendo entender, mas é massa que o Pérez, ele vai para esse lado também, assim, de... Não, a gente está falando de uma teoria do cinema. O que é o cinema, sabe? Mas sem ignorar que o cinema conta histórias. Tipo, porque... Pô, a contação de histórias se sentiu muito em casa com o cinema, desde o começo, assim. Tipo, talvez junto com o livro, talvez até mais que o livro, seja o cinema, assim, a melhor arte para você contar uma história. Então ele não nega isso, esse lado dramático, ele nega simplesmente... Ele usa isso para, de uma maneira muito elegante, sublinhar o que é a especificidade narrativa do cinema dentro do dramático. Sim. Eu acho que tem uma... Eu já ia puxar... Você quer comentar isso? Senão eu ia puxar para um outro lado também aí. Puxa aí. Ou tem o Mog 3 aí, não sei como é que tá também. Sou um funcionário. Não, você é livre aqui para falar, só não pode fazer piadinha durante o comentário do amiguinho. Carteirada também não pode falar. E nem falar mal do patrão, Nando. Não pode falar mal do patrão, senão a gente quica você da sala. Não, uma que tá bem no começo, assim, que eu acho bem uma ideia interessante, assim, até como ele vai desenvolvendo durante o capítulo. Acho que o Adriel travou. Eu travei? Não. Ah, não, tá aí. Acho que fui eu que travei, daí todo mundo ficou meio parado, assim, de um jeito muito estático. Prestando atenção. Não, que achei interessante isso, que ele fala que a pintura, ela tem uma simultaneidade, né? Que tá tudo lá ao mesmo tempo, e enquanto e ele abre nessa sequência narrativa da contação, que ele fala que é o mesmo verbo até contar, esse 1, 2, 3, que já não é uma simultaneidade. Sim. É o 1, depois o 2, depois o 3. Sequencial. Sim. Exatamente. E aí e ele fala que isso tende ao infinito. Tipo, tende ao infinito. Ele fala assim que tende... Eu achei bem interessante isso que ele comenta depois, lá na frente. Ele fala assim, esse tende tanto ao infinito que o final da contação de história é sempre um momento... o closure, né? Que ele fala, né? É sempre um momento moral, ético, sobre a forma. Porque aquilo poderia... Sim. Tende a... enfim, por que esse momento se encerra? Por que encerrar nessa... O fechamento, assim, né? O fechamento. Ele tem tanto que o fechamento muitas vezes significa tudo que tá para trás. Sim. Você pode ter um fechamento. Sim. Enfim, sempre o fechamento dá um poder especial por causa dessa natureza de ficar. A decisão de parar aqui é muito forte. De encerrar nessa. E isso é interessante, porque, cara, esse é um fenômeno, esse tender ao infinito, mercadológico da contação de história, né? Tipo, você vê... cara, Batman não acaba nunca. Tipo... Quando acaba, volta outro. Volta outro. Tipo assim, cara, não acaba. Você pode ficar... Enfim, a contação de história tem uma parada assim... você pode contar... Enfim, não tem começo, meio e fim no sentido de... É só uma escolha, né? Você escolheu que começa no 2 e termina no 8, a sua contação, mas... ela é muito mais ela é muito mais complexa que isso, assim. E aí ele fala, daí ele fala que o drama não.
ele fala que o drama, ele é por causa do teatro, acho, por causa do palco, que encerra uma coisa só. Ele diz que o drama não, que o drama ele não tem esse potencial narrativo. Narrativo no sentido assim, de tender ao infinito, de que ele se encerra. Ele sempre se encerra. Sim. Ele se encerra no palco, ele se encerra no fim daquilo dali. Ele não é uma. Ele não tem não leva essa continuidade infinita. Quero ver o que vocês acham dessa ideia. Isso tem muito a ver por causa da presença, né? Acho que sim. Por a pintura ter uma presença, né? Sim, e o outro ano O passado. palco ter uma presença. E aí a narrativa ela já remete ao passado, né? Então envolve a questão do tempo, né? É que quando a questão é dramática, ele cita o Henry James e ele cita o Aristóteles, né? E ele fala que o Aristóteles, na Poética, ele falava que você tem que almejar na arte dramática uma unidade. E como você consegue essa unidade, né? E aí, para Aristóteles e até hoje, para a grande maioria dos filmes mais dramáticos, a unidade ela nasce de uma ação. Você segue uma ação no começo, meio e fim. Tipo, é uma ação, sabe? Um cara, né, assassinaram a esposa dele, ele procura vingança. É o começo, meio e fim dessa ação. Tipo, e isso é cânone, né? Até hoje. Aí o Henry James já falava que, se eu entendi direito, é mais uma questão de você seguir alguém que conta a história, não necessariamente a ação, mas assim o ato de se contar alguma coisa, assim. Acho que é a consciência do personagem. Ele dramatiza a consciência. E não necessariamente do personagem, né? É uma consciência. Uma consciência. Assim, Pode o ser do começo, personagem meio ou não. e fim de uma consciência sobre o mundo, sobre acontecimentos do mundo, que é muito interessante também, né? Aí, que o Marcelo levantou essa bola para narrativa, como tendendo ao infinito, aí é muito louco, né? Porque você pode ter assim um filme narrativo, no sentido, sei lá, um filme bem Renoir, assim, que a câmera super media, faz comentários e tal, sobre uma história com começo, meio e fim, sobre uma ação com começo, meio e fim. Mas às vezes o filme pode terminar numa nota que assim a narração sobre aquilo tende ao infinito, né? Tipo, ó, isso acabou, esse acontecimento acabou, o cara morreu, prenderam não sei quem. Só que a câmera, de certa forma, se comporta de maneira a não encerrar a história, né? Não sei, assim, eu tô pensando em voz alta aqui também, mas é muito interessante isso aí, né? Tipo, da narrativa não... dela negar o fechamento, né? Não, tem algo muito interessante que o Pérez fala, que ele vai citar o Bazin também. É o Bazin? Enfim. E que é uma característica própria do cinema também, desse cinema tipo narrativo, que ele fala que a narração é a consciência de que algo vai ficar de fora. E que em específico nesse filme, tipo, o Renoir faz. Quando ele tenta apresentar, tipo, ações que ocorrem ao mesmo tempo, mas, tipo, a câmera é uma só. Mesmo, tipo, aí eu concordo com vocês quando vocês falam em relação à mobilidade da câmera. Tipo, ela não dá conta de registrar as ocorrências que ocorrem nesse mundo, não é? Tipo, cara, isso é muito louco. Algo vai ficar de fora. Tipo, e esse algo que vai ficar de fora, ao contrário do drama, que, tipo, tende a estar no lugar certo. O drama como filme, né? Não como teatro, falando agora. Onde a câmera tende a estar no lugar certo, no momento certo, para captar, tipo, a emoção certa. O Pérez fala, e foi isso que eu compreendi, tipo, desse capítulo dele aí, que a narração se reconhece, tipo, que não há momento certo, que não há sentimento certo e que não há um ângulo correto. Tipo, são escolhas, né? Tipo, é bem feio, bem brega, assim, vou falar, mas tipo, são escolhas do narrador, como o Adriel comentou, e são escolhas de point of view que ele vai comentando. Tipo, isso, eu não sei se tá nesse capítulo em si, mas acho que vai estar em outros. É uma ideia recorrente do próprio cinema, né? Tipo, a convenção de que algo vai estar de fora. Tipo, ou você aceita isso e você se concentra no que está sendo apresentado diante da câmera, que seria um cinema mais dramático,
ou aquilo te incomoda, tipo, num cinema mais narrativo, tipo, sabe, algo que tá de fora. Acho um grande pulo do gato do Pérez nesse capítulo. Sim. Eu fiquei pensando agora se não seria narrativo também. Por exemplo, esses filmes que o Hitchcock chamava de whodunit. Por exemplo, você vê os cadáveres, mas você não vê quem matou. E aí a câmera, às vezes, escolhe aqui, às vezes escolhe mostrar ali, para ir gerando tensão ou para ir gerando suspeita. Isso seria narrativo? Tipo, uma pergunta mesmo, assim. Isso seria narrativo? Eu Tipo, acho que ele, sei lá, a câmera tá o tempo todo mostrando um beco ali, no filme inteiro. Mas aí no momento em que ela sai, de repente ela volta, tem um cadáver ali. Ou seja, você acaba ficando ciente de que a entidade narrativa que fez com que você não visse quem que foi o assassino, sabe? Uhum. é que falando assim parece que é dramático, assim. Me parece. Não vi. Não, a princípio é dramático, mas não Não, é que ele soa, pode, é que ele não pode. soa também um argumento narrativo, assim, para isso? Não, é que eu acho que às vezes a gente tem uma tendência de que, por exemplo, me parece um mestre do drama. Tipo assim, uma maestria, né, que, tipo assim, foge do... Ele é como se fosse o suprassumo do drama, da câmera como drama, Hitchcock. Pelo menos isso você tá descrevendo, né, tentando lembrando dos filmes também. Do Janela Indiscreta, que foi o último que eu vi, me parece que a câmera ali... Não, apesar que tem uns momentos narrativos, não sei. Tem. Hitchcock também tipo, a Hitchcock é material fantasma, né, velho? Não tem como. eu acho que ele é meio... Eu tô pensando até em livros, sabe? Esses livros de Agatha Christie, por exemplo, que você... a narrativa que escolhe não te mostrar aquilo. E aí, às vezes, o detetive já sacou, só que você não sacou ainda, você tá atrás do detetive. E aí você fica ciente da narração. Tipo, sim, essa mediação, né? Assim, verdade. é extremamente... a princípio é extremamente dramático, né? Você se envolve de uma maneira que você não sai do livro. Mas você, sabe, a entidade narrativa é a única coisa que me impede de eu estar sabendo o que aconteceu, o que não aconteceu, sabe? Mas ó, ele diz aqui, pelo menos o Pérez. Se o Pérez estivesse vivo, eu ia perguntar isso quando encontrasse ele. Pérez, o que você acha de... Ele fala, ó, a câmera dramática sabe exatamente o que mostrar e sabe a extensão do que importa. A câmera épica do Mizoguchi, a câmera diabo do Hitchcock. Aí ele fala, não apenas sabe o que quer mostrar, mas também faz... Isso aqui que você está falando, eu acho. Uhum. Ele fala assim, não apenas sabe o que vai mostrar, mas também faz palpável pra gente ter níveis de informações do que tá mostrando. Que, tipo, essa brincadeira, tipo assim... Sim. Porque é uma convenção, né? Esse filme de whodunit é uma convenção que você não vai saber quem é o assassino até o final. Então você meio que aceita o fato de que o filme não tá te mostrando isso. Sim. Mas segundo, pelo menos, o Pérez aqui nessa definição dele, a câmera dramática tem essa certeza do que mostrar, principalmente voltada pro drama, né? Dessa contação dramática no nível máximo, assim, né? Sim. Uma palavra que ele usa ali que é stance, não é? Tipo, postura de conhecimento. Mais do que, tipo, a informação que ela te dá, é a postura. Pelo que eu entendi, assim, a câmera dramática vai colocando as coisas pra frente, né? Ela vai, tipo, avançando com o drama. E aí, se de alguma maneira você tem uma aresta que vai para outro lado, aí você tá indo para um caminho narrativo. Agora, se isso que, por exemplo, essa cena que você comentou, ela faz parte do drama, então, tipo, ela é uma operação dramática. Foi o que eu Por entendi. exemplo, tem o filme do... Ele cita bem brevemente, mas é um filme maluco, assim, de se pensar, tipo, nessa questão narrativa, que é o Vampiro, do Dreyer. Não sei se vocês lembram. Ele fala bem, tipo, rapidamente, e pra minha surpresa, Grande filme. ele fala que tem uma câmera narrativa. E tem uma câmera que é a consciência de um personagem, e essa consciência, tipo, é uma consciência, tipo, narrativa. Embora em outros capítulos eu lembre que ele chama o Dreyer de o cara do drama. Cara, é uma história, tipo, de vampiro. Se não me engano, tipo, é um dos primeiros romances góticos, uma das primeiras novelas góticas meio que adaptadas.
pelo Dreyer, de vampiro. Só que o personagem principal, ele meio que não toma parte dos acontecimentos. Isso é muito louco. É um cara que, tipo, se hospeda num albergue lá, no meio do nada. Ele tá mais morto do que vivo, inclusive ele meio que morre no meio do filme. E tem sonhos. E, tipo, as ações dramáticas acontecem muito à revelia dele. Só que ele vai presenciando. Tipo, ele vai estar ali como uma testemunha. O Pérez cita esse filme quando ele tá citando o Henry James e o filme do Max Ophuls, que é tipo uma dramatização da consciência da personagem principal, que é ela narrando uma carta, né? Tipo, todo filme é a partir da consciência dela. Pô, esse filme é tipo uma convenção. Cara, se não me engano, é Carmela, vampira de alguma coisa, uma coisa assim. E é um filme de vampiro clássico. Só que, tipo, a maneira como o Dreyer filma, tipo, a câmera narrativa dele é uma câmera, tipo, que não acompanha o drama acontecendo ali, mas fica meio que à parte. E deixa o filme mais bizarro, tipo, é um dos mais bizarros filmes do Dreyer. Eu acho que tem uma coisa, assim, tava pensando aqui, que talvez ajude a responder essas perguntas, que é o lance que o drama, ele tá sempre no presente, né? O drama, ele é naturalmente do presente e a narração é naturalmente do passado. Então, eu acho que quando determinada operação cinematográfica resgata um passado que sim, faz parte do filme ou não, é uma operação narrativa, assim. Eu fico pensando, ou quando extrapola, tipo, aquela história que está sendo, aquele drama e vai para um outro lugar, é uma operação narrativa. Então, por exemplo, essa cena do Carta para uma Desconhecida, que a menina, ela é jovenzinha, vê o pianista lá, ele subindo as escadas com umas mulheres, e ela fica, nossa, tipo, aí passa o filme, assim, o decorrer do filme, ela acaba ficando com ele. E aí a gente vê ela subindo a escada no mesmo plano. Só que se a gente não tivesse visto antes, a gente ia ser só, tipo assim, tipo, ela tá subindo com o cara aí, tipo. Só como a gente viu antes, a gente tem uma relação de passado com aquela cena, então a gente tem uma relação narrativa de história, tipo, do passado, então, tipo, não é só o presente que tá acontecendo. Não sei se deu pra entender. Não, deu, mas Deu. mas no exemplo acho que não foi bom. É porque você não viu o filme. Não, Mas é porque, tipo assim, não, essa parte do presente, acho que você acertou mesmo. Tipo assim, no meio de uma charada ali. que eu quis dar um exemplo assim pra tipo, ficar Isso. mais assim. Mas talvez eu não tenha descrito muito bem. É que eu acho que acho que isso é uma boa maneira mesmo. Tipo assim, porque você pega o drama, como ele. O drama, como ele. Você não, Dush. Foi eu? Ele se coloca no presente o tempo todo. E esse cinema do drama que também se coloca no presente o tempo todo, mas eu acho que aí tem não tem tanto a ver com a história que está se passando, envolver passado, presente ou futuro, mas com as sensações de experiência de espectador com a narração. Eu acho que tem mais a ver com isso, assim, não necessariamente. Não, claro. Esse foi um exemplo, assim, tipo, que por uma operação do próprio filme você consegue remeter um passado, que nesse caso é um passado do próprio filme, mas às vezes pode ser só um passado ou uma consciência também pode ser, né? Como é no filme no Voodoo lá, que o Adriel citou, que você vê o vagabundo andando lá de uma distância, depois você vê o telescópio lá, mas ninguém tá usando ele, e aí você fica, tipo, Sim. por uma operação que você extrapola os limites do drama, né? Então... Eu acho que nesse... não só falando rapidinho, eu acho que nesse sentido, um bom exemplo é quando o Pérez realmente faz o paralelo com a literatura, né? E aí você vê na prática o que é o tempo presente e o tempo passado, que são termos né, sintáticos, assim, da linguagem no cinema, né? Por exemplo, ele fala que num livro tem os trechos, agora eu não lembro a terminologia que ele usa, mas tem os trechos que o narrador está falando, e o narrador fala assim,
Marçal levantou às 6 da manhã, foi sumário até... e as linhas de diálogo. Ou seja, ele tá realmente falando no passado, como um narrador, assim, tipo, foi até a padaria e não sei o que, aí começa um diálogo. E aí, seu padeiro, não sei o que, ou seja, o diálogo é... A partezinha narrada como narrador seria, né, a narrativa no cinema, e a parte que de repente começou o diálogo foi pro presente. Começou o que seria dramático, né? Sim. Então, por exemplo, naquele caso do Mizoguchi, lá da Câmara de Deus, assim, até um pouco tempo atrás, assim, uns instantes antes, você tá com o Zushio lá, você tá junto com ele, aquilo é dramático, assim. E aí, de repente, a câmera se levanta e você vê ele andando, assim, lá longe, ou seja, parece que nesse momento aconteceu um efeito quase literário, assim, né? Você saiu dessa cena do presente e de repente o narrador começou a falar. Izushio seguiu colina abaixo até Tóquio, não sei onde ele ia lá, outra cidade. Sabe, parece que tem essa relação, assim. Isso. Porém, às vezes parece que ela tá muito junta, né? De uma maneira que é muito louca, assim. Por exemplo, quando ele fala no caso do Hitchcock, daquele... que de repente tem uns planos gerais de uma perseguição, eu não lembro qual que é o filme agora. Shadow of Doubt. Shadow of Doubt lá. E aí já no comecinho tem esses planos de Deus, assim, lá de cima, sem que haja uma justificativa dramática para aquela câmera estar lá em cima, só que aquilo não te tira da história. Aquilo, pelo contrário, assim, você fica intrigado com aquele labirinto e tal, e de repente no final você vê que aquilo era o ponto de vista do cara, que fugiu dos perseguidores e de repente estava em cima de um prédio. Ou seja, ele mesclou de uma maneira muito assim, de mestre mesmo, né? As duas coisas, né? Sim. E dentro dessa coisa do tempo, assim, do presente, do passado, também é interessante a questão de como a montagem ela é predominantemente um instrumento de drama, né? Porque você está organizando esse presente do filme e então ela é uma operação dramática, né? Aí, assim, óbvio que você pode fazer um corte que seja narrativo, mas aí no cinema clássico, a montagem ela existe para fazer presente E para se fazer invisível, né? Que nem o Marcos Para se falou. fazer invisível. Sim, invisível também no clássico, né? Sim. Mas é louco Inclusive tem pensar... todas as regrinhas lá de montagem que são que a gente aprende como sendo a montagem correta, porém é um viés da montagem, que é a montagem dramática, né? Você não corte no movimento, corte quando não sei o quê. Assim, são só técnicas para que você aprenda a não narrar com os seus cortes. Né? E é louco, tipo, o Pérez, ele, tipo, só um parênteses bem rápido, né, mano? Tipo, ele fica falando... Cara, é uma técnica, tipo, que a gente, como realizador, tipo, e editor / estudante de cinema aprende e que está nos filmes, portanto, é uma convenção, tipo, do realizador com o espectador, né? Tipo, intermediada pelo filme. Tipo, é uma convenção isso. Tipo, uma convenção. Uma convenção. Não, mas só disso que o Adriel falou, que é interessante mesmo, da narrativa do passado. É louco pensar isso, que a narrativa ela é sempre um relato, né? Ela é sempre um relato. Traz notícias, né? Não, ela é sempre do passado. Então, assim, mesmo que seja num tempo verbal do presente, tipo, a pessoa pode escrever no presente. Tipo assim, vamos imaginar que um livro seja uma pessoa, ele usa um artifício de uma pessoa observando uma coisa numa praça. Uhum. E ela fala assim, eu estou vendo um cara com uma arma apontada para mim, como se fosse no presente. Mas quando você pega o relato, já é no passado. Já é no passado. Quando você encontra se um delegado encontrar esse relato, ele não vai sair correndo, tipo assim, já aconteceu. Tipo assim, ou essa mulher morreu, o cara matou, já foi o evento. Mesmo não importa, tipo, o tempo verbal, a narrativa, se ela... Enfim, é sempre alguém contando uma coisa que aconteceu. Sim. Tipo, mesmo que ela conte no presente. Tipo, isso é
É muito doido, assim, porque no teatro não, né? No teatro a gente tá vendo, assim. Tipo, a gente tá vendo o cara e não matar a mulher. Tipo, Sim, tipo, tem a sempre no presente, né? você pode, tipo assim, dar uma sensação de... Meu, por que alguém não invade o palco e, sabe, essa coisa meio primitiva de não conseguir romper a fronteira? Assim, tipo, por que alguém não invade o palco e derruba o bandido, vai matar a mulher? Então, aí o Renato tem razão, né? Tipo, a presença é tipo, um negócio muito forte, né? O corpo ali, tipo, não tem como. Só que esse espírito do relato, você botar no cinema, esse espírito do passado, porque se você for ver como natureza, é as duas coisas, né? Tipo, o cinema ele tá relatando. Tudo já foi. Já foi. O ator. Mas ele tem que relatar com o que só o cinema pode fazer, né? Com a linguagem, porque se você pegar um filme, tipo, sei lá, aqui é o filme do Billy Wilder lá, Sunset Boulevard lá, tem uma narração de um cara que inclusive tá morto já, ou seja, super, super disruptivo, porém extremamente dramático, assim, absolutamente dramático. Ou seja, essa narração ela tem que Verdade, o cara tá morto desde o começo. já é meio Brás Cubas lá, né? Brás Cubas não. Brás Cubas. Brás Cubas. Ou seja, eu acho que essa narração, a gente fala em termos mais chulos, assim, mas ela tem que ter a fineza do cinema, né? Ela tem que ter a fineza da mediação da câmera ali, segundo o Pérez. Né? Nesse ponto, é interessante pensar no filme que o Renato estava comentando antes, o Retrato de uma Desconhecida. Retrato é outro filme. Retrato é do Fritz Lang. Carta para uma Desconhecida. Mas as duas cenas que você comentou, as duas são do passado. Tipo, grande parte do filme, a não ser, tipo, um prólogo no início, é o relato, tipo, de uma menina, tipo, numa carta pro anos depois pro pianista escrevendo as cartas. Porque ela foi apaixonada. E mesmo assim, tipo, a gente sente uma pungência, tipo, do presente ao ver pela primeira vez a cena, tipo, uma escada em caracol, assim, o cara subindo com a mulher, e no final, tipo, ela escondida entre um vão da escada, esse casal que ela tem inveja, tipo, que ela quer estar aí no lugar, tipo, diante da porta, entra no apartamento do cara. A gente sente uma presença e o Pérez coloca algo muito louco. É um filme em primeira pessoa que não se utiliza de uma câmera de ponto de vista para narração. E depois, quando ele faz a mesma coisa, a câmera repete o mesmo movimento, só que no lugar da mulher desconhecida, agora está a protagonista. Sobe, entra no apartamento do cara. A ausência da protagonista, onde antes ela estava, tipo, acentuada pelo movimento que a câmera faz, tipo, nossa, tipo, é uma ausência que se faz sentir, sabe? Eu acho muito bonito como o Pérez coloca, tipo, que, cara, a gente pode pensar que na primeira cena, tipo, ela tá falando, não, esse cara é, tipo, um mulherengo, e não sei o quê, tipo, e depois eu fui mais uma das enganadas por ele. Mas, tipo, cara, ela tá escrevendo uma carta para ele. E ela coloca essas duas lembranças na carta. E o filme faz, tipo, encena essas lembranças. Tipo, tem uma coisa, tipo, fui enganada, mas pô, foi bom. E é uma carta póstuma também, né? Uma carta póstuma, cara, tipo... Nossa. Aí ele fez essa coisa que você falou aí foi bonita aí. Como é que é? A da ausência? Se faz sentir. Tipo, é uma ausência, uma ausência que se faz sentir. Tipo, meu Deus. Massa. Tá gravado aqui. Essa aí é highlights do... vai estar no trailer. Vai estar no trailer. Aí parece só o Nando. É uma ausência que se faz sentir. Aí, tipo... Não, tem que pegar a frase do Mocarzel. Não, tem... Nesse capítulo aqui que é a parte do Flirt e apontador. Não é. Um apontador. Ele fala mesmo. Ele fala. Mas... Não, eu ia falar daquela parte que eu achei meio cabreira, mas eu achei interessante. Porque é algo que a gente sempre vê, tipo assim, de texto e discussões desse cinema do discurso, assim. Que ele cita os teóricos ali, porque,
Cara, é um argumento muito forte, o dos caras. Tipo, não é um argumento que justamente... Qual que é? Não, que ele... Cara, pelo que eu entendi, assim, também, né? Que, na verdade, tem esse primeiro teórico linguista que fala sobre o discurso. Quem que é esse teórico aí? É o Emily Benveniste. Que daí ele fala que um discurso, ele sempre vai envolver alguém que está falando o discurso, alguém que está escutando o discurso, e vai envolver o enunciado, obviamente, e sempre é uma tentativa de influenciar a pessoa que está escutando. Sim. Tipo, sempre vai ter essa tentativa de influenciar a pessoa que está ouvindo. Isso seria um discurso. A pessoa está falando, beleza. Aí, o cinema, ele tem uma natureza que daí que o Metz vai teorizar. Ele fala que o cinema corresponde a isso. O cinema, você tem alguém que diz, no caso, o autor do filme, ou, enfim, pode ser até uma companhia, né? Pode ser uma produtora, sei lá, enfim, não precisa ser necessariamente o autor do filme. Você tem o público que vai receber o filme e você vai ter essa tentativa de influenciar. Só que ele fala que porque o cinema vai mascarado como se fosse um drama, vai mascarado como se fosse uma história, tem um lado que daí até o Pérez fala, né? Um lado meio perverso, que esses teóricos sempre tentam buscar no cinema. Sempre tentam buscar um lado dark da natureza do cinema. E, cara, mais pelo outro lado, beleza. Essa teoria, por outro lado, ela tem uma efetividade na prática que faz sentido. O cinema propaganda, por exemplo, cara, é um cinema exatamente isso. Tipo, é um cinema que se esconde através desse invisível de quem tá falando, coloca o enunciado dentro do filme, articulado, e tenta influenciar quem tá vendo o filme. Enfim, só que é óbvio, isso não reduz o cinema a só esse tipo de cinema. Sim. Mas é uma natureza do cinema também que o Mads ataca, assim, né? Tipo, ele dá uma rebatida, tipo nisso, tipo, só para complementar. Ele fala no final, se não me engano, ele vai citar o filme do Flight, não é? Que é o menino subindo tipo, na árvore, que ele fala... Não, beleza. Do Flight. Embora a câmera não tenha, tipo, pronome e tal, ela tá sempre aqui, não é? Tipo, ela tá... Mas ela não é um falante, ela é um observador. Deixa eu encontrar aqui. Mais do que um enunciador, a câmera é um indicador. Isso. Tipo... O nosso sentimento, tipo, a nossa sensação de que o Flight está contando uma história, tipo, narrando algo, vem não do fato do filme da contação do filme, tipo, da fala do filme, mas do ato de ver, não é? Aí meio que dá uma pincelada, tipo, nisso aí. Mas é uma questão complexa mesmo. Porque é complexo, porque o que tá por trás disso, na verdade, não é tanto... É a natureza do cinema que está sendo discutida. Como linguagem. E aí que tá, tipo, por isso que vem do linguista. E essa que tá uma questão interessante, assim. Porque, cara, o John Bong-ho, acho que foi o John Bong-ho, não, foi o John Bong-ho? Bong Joon-ho. Que ganhou o Oscar do Parasite. Ele pegou e ele diz, quando ele ganhou o Oscar, ele falou assim, não, a gente tem que esquecer esse papo da legenda, de não sei o quê, de cinema, filme estrangeiro e tal, porque o cinema é só uma linguagem, a linguagem do cinema. Tipo, é engraçado que, tipo, óbvio, ele tá num lugar mainstream, fazendo um discurso de receber o Oscar, mas a noção do cinema enquanto linguagem, enquanto uma língua, sabe? Isso, esse que é a discussão, porque a língua, ela tem propriedades específicas, que até ele fala, o Pérez, ele fala assim, não, tudo bem se for para um discurso que tem enunciado, num texto, mas não para o cinema. O cinema, a imagem não se equivale a uma palavra. A câmera não se equivale a um enunciador, a alguém que está falando algo. Enfim,
mas ainda assim prevalece, isso que é interessante, tipo assim, a noção do cinema enquanto linguagem. Sabe, tipo, entendeu? Não sei se estou fazendo claro aqui no que eu estou dizendo, tipo, no que está nessa discussão, assim. Não, dá pra entender. Enfim, mas eu não sei se eu entendi o ponto, mas nesse sentido o cinema narrativo ele também influencia, né? Ele também é um cinema influenciador. Tipo, ele não é menos, assim, porque, por exemplo, ao fim da Regra do Jogo, por exemplo, que é um filme que o Pérez coloca realmente num pedestal, assim, como um grande filme que conta uma história, mas se coloca numa posição humilde, que é humildade mesmo, assim, de se saber parcial, de se saber limitado, né? Mesmo assim, ele é um cinema que te dá uma sensação no final que é muito forte, que é uma sensação de, né, é difícil explicar aqui, mas é uma sensação de desalento, né? Uma sensação de um grande desalento ali, de um grande é isso, assim, eu acho muito difícil que você não influencie o seu espectador com o filme, muito mesmo, assim. Acho que a ética da questão não é nem influenciar ou não, é sobre o que e como você vai influenciar, né? Porque eu acho que você não foge de influenciar, assim. sim. Tipo, Eu confesso que não estava entendendo muito como eu estava falando, depois que o Adriel falou, eu me perdi total aqui. Não, mas Tipo, qual que é o ponto, assim? Eu não não, entendi mas direito. você sabe a parte do capítulo, esse é o que é o importante, né? Não é Não, eu. não! Tem, Não, eu entendi, tipo, essa parte da linguagem, assim, tipo, não, mas é uma. é... Não, mas tô falando assim, é uma discussão proposta pelo Pérez. Aí, tipo assim, o Nando Atento sacou, tipo, não, mas ele contrapõe com o Flaherty, tipo assim, é difícil eu traduzir, tipo, o que o Pérez quis dizer, o que o linguista quis dizer, o que o Metz quis Não, dizer. mas eu entendi o Tipo, que você quis dizer que eu não entendi direito, assim. não, o que eu quis dizer é que, tipo assim, pelo que eu entendi do que está sendo discutido, é, é a compreensão do cinema enquanto linguagem. Não, que esse linguista que você citou, tipo, talvez te ajude, ele fala que esse ato de... Posso estar errado, É que o linguista original, ele não fala sobre cinema. mas a galera que vai na teoria desse, é Benveniste, uma coisa assim, Isso. ele fala que esse ato, por exemplo, o ato de mostrar no filme do Flirt, seria um discurso. Isso é o Metz. Não, esse é o Benveniste. Deixa eu pegar o nome desse cara. Tá. Aí o Pérez faz a contraposição que eu comentei antes. Ó, aqui, ó. Emil Benveniste. Estão dispostos a chamar, tipo, essa maneira de mostrar discurso, esse gesto de olhar de enunciado. Enunciação, no caso. Tipo, essa narração do Flirt, nessa teoria, tipo, o ato de deixar o menino escapar no topo do quadro, encontrar depois, deixar escapar, voltar para, tipo, atiçar a nossa curiosidade em relação a onde o menino vai, atiçar a nossa curiosidade em relação ao... Ele fala uma coisa muito engraçada. Eu não tô curioso em relação ao quão grande essa é a árvore, mas tudo bem. Ele fala, não, a gente vai, tipo, pô, como é que é grande essa árvore aí? Tipo, o Emil, a galera da teoria segundo o Emil Benveniste, tipo, chama isso de discurso. Aí o Pérez fala, não, galera, vamos pisar em outro terreno aqui. Que eu entendi, pelo menos. Ah, entendi. Você tá falando Não, assim, é isso, que Marcelo? tipo... É isso, Marcelo? não. Na verdade, ele diz aqui, o Pérez, ele fala, ó, a tentativa de colocar os termos do esse nome é foda, né? Benveniste. Do Benveniste. Não, certeza que deve ser uma pronúncia bem bizarra. Dentro do cinema é que tem uns problemas. Uhum. Porque o cara é um linguista, ele tá falando sobre linguagem e tudo mais. Sim. Só que há uma ideia de trazer as teorias dele para o cinema, e aplicar no filme. Sim. Tipo, aplicar as ideias, os termos do cara. Fazer a teoria caber no filme. Fazer a teoria caber no filme. Só que por trás disso tem uma ideia de compreender o cinema enquanto linguagem. E é isso que é uma... Sim. Por exemplo, vamos trazer... Mas é uma linguagem dramática, né, no caso. Então, não, é isso, tá vendo? Essa é a discussão. Se alguém te disser, Adriel, cinema é uma linguagem?
Aham. O que você vai responder? Eu? Não, você, pô. Ele pode ter uma linguagem, mas não é linguagem. Então, por quê? Ele pode ser dramático. E existem convenções dramáticas que são linguagens e que a gente aceita como montagem paralela, por exemplo, é uma convenção e é uma linguagem. É uma linguagem que diz pra gente algo que a gente tem que sentir, que a gente lê de uma certa forma. Certos movimentos de câmera, são convenções linguísticas que fazem a gente sentir alguma coisa. Assim. Agora, todo Mas são convenções linguísticas ou são convenções dramáticas? São convenções, as duas coisas, é isso que eu estou falando. São convenções linguísticas para fins dramáticos. Agora, todo cinema é isso? Não. O cinema pode ser bracket também, que não tem nada disso. Então, não, essa é a discussão, entendeu? Tipo assim, se o cinema seria, a rigor, uma linguagem. Eu acho até o Mocarzell, quando ele falou... A pergunta seria, se o cinema dramático é uma linguagem? Não, se o cinema é uma linguagem. Não, ele tá falando da própria... O cinema como a sua natureza, assim, a sua natureza, exato. Como imagem em movimento projetado numa tela. Isso é uma linguagem? Isso é uma linguagem, entendeu? Por isso que eu acho que o Mocarzell até falou, reduziu demais o Médici, o Pérez. Porque, cara, não, mas eu tô dizendo assim, por mais que o Médici seja errado ou não, é um senso comum, é algo que se diz, é algo que se discute, o cinema enquanto linguagem, a linguagem cinematográfica, a gente precisa aprender a gramática do cinema, a gente precisa... você percebe como que isso é quase que a gente já pressupõe isso, que o cinema é isso. Só que, se o cinema for isso, tiver uma gramática do cinema, tiver uma linguagem do cinema, e a gente conversa a língua do cinema, peraí, então ela está sujeita às mesmas regras da linguagem, entendeu? Porque a linguagem, ela não fala sobre o cinema, ela só fala sobre a linguagem, nas suas diversas formas. A teoria geral da linguagem é a teoria geral da linguagem. E o cinema é só uma aplicação dela. Uhum. Mas, ou seja, o cinema estaria sujeito às mesmas regras, às mesmas teorias que a teoria da linguagem. Então, só que se o cinema for ópera, então ele está nas mesmas implicações. E é isso que o Médici quer dizer. Ele enxerga o cinema como uma linguagem. Aí, o Pérez, ao que eu entendi, ele não enxerga o cinema como uma linguagem. Para ele, o cinema não é uma linguagem. Enfim, é isso que eu... Entendeu? Tipo, isso que eu tô... Agora eu entendi melhor o que você está querendo dizer. E assim, eu acho que existe, tipo, um ruído na interpretação do cinema pelos teóricos, linguistas, de tentar encaixar o cinema em algumas coisas que já estavam feitas, assim. E aí a galera, tipo, não conseguiu ainda, assim, tipo... E quando tentou encaixar muito rígido, se deu mal, assim, tipo, porque o cinema tinha alguma coisa que saía fora do controle, assim, transbordava, assim. Tipo, não, o cinema é uma linguagem assim, assada, é ícone, é índice. Aí eu falei, não tem, tipo, não é só isso, tem mais coisa aí. Então, acho que, não sei, eu entendi assim, dessa maneira, tipo... É que tem uma coisa, assim, que a linguagem, ela nunca representa a si própria, né? A linguagem é uma mediação a um terceiro significado, né? Assim, uma palavra não é um fim em si, né? Sim. A palavra maçã significa fruta. Ela significa uma terceira coisa ali no mundo das ideias. Então, acho difícil realmente se dizer que o cinema é uma linguagem, porque o cinema ele tem um index, né? Ele tem o presente, ele tem o fluxo do real ali, assim, que não necessariamente significa uma terceira coisa. Agora, tem cinemas e cinemas, né? Eu acho que um cinema super dramático, um cinema sei lá, do Avatar, planos significam coisas, né? Então você pode ler aquilo como uma linguagem também. Só que você nunca pode tirar o index do cinema, né? E o index é que frustra a teoria da linguagem no cinema, né? Porque uma imagem representa alguma coisa, porém, ao mesmo tempo, ela é por si só já alguma coisa. Ela é por si só carregada de outra coisa também, né? Ela pode carregar uma terceira coisa, mas ela pode ser uma experiência por si própria, né? Tipo o Bracket, assim. E aí você vai ver Bong Joon-ho é extremamente dramático, né? O cara
domina o cinema dramático absurdamente. Sim. Não, eu acho que ele usou essa palavra linguagem não numa discussão filosófica. Ele quis usar, tipo assim, gente, tá todo mundo no mesmo barco. Tipo, não precisa ficar, sabe? É o cinema é cinema. Mas cara, isso é uma coisa interessante, assim, porque o Pérez discute isso várias vezes, o Médici está citado várias vezes. Sim. Tipo, e eles contrapõem ao Médici várias vezes. E é uma coisa assim, não sei, eu acho que é importante. Não, mas esse é um ponto, assim, que eu acho que se você pegar e botar, colocar o Pérez, o Metz, o Bazin e, sei lá, tipo, depois eles discutirem isso aí, os caras vão ficar, tipo, 3 dias discutindo e não vão chegar a uma conclusão. Mas o pior é que, assim, a teoria geral da linguagem, essas paradas, é muito interessante. Tipo assim, que a linguagem é linguagem, sabe? Tipo, a teoria por si, e é engraçado, porque a teoria geral da linguagem, ela nunca se propõe a ser sobre algo específico. É só sobre linguagem. Não, então, tudo que você falar que é linguagem, se submete àquilo, entendeu? Eu tenho uma dúvida bem ignorante, assim, tipo, você fala, tipo... O que você falou agora? Eu vou dar um exemplo. Ó, por exemplo, assim, por que em português a gente usa a palavra diacho? Por exemplo, diacho. Na teoria geral da linguagem, isso é comum em todas as linguagens, em todas as relações humanas. A gente usa diacho para substituir diabo. Porque existe uma superstição de que se você nomear a coisa, você como se estivesse incorporando ela. Entendi. Então, meio Voldemort, tipo assim, you know who, sabe? Isso é uma teoria da linguagem. Isso se aplica tanto em português, quanto em inglês, quanto na Polinésia, se você for lá, eles provavelmente vão ter algum sistema que usa uma coisa parecida, entendeu? Tipo, ou seja, os linguistas, como teoria, sacaram esse fenômeno, esse pequeno fenômeno. Tipo, isso é explicado pela teoria da linguagem. Não é algo... nossa, por que a gente fala de acho? Não, a teoria da linguagem explica isso. Mas você percebe como que está dentro do terreno da linguagem? Tipo, a palavra, a fala, a escolha, enfim. Isso que eu tô dizendo, tipo... E o cinema seria uma linguagem? Estaria dentro disso? Estaria dentro de uma teoria geral da linguagem? Eu acho que o Pérez diz que não. Eu acho que ele diz que o cinema não é uma linguagem. O cinema não se enquadra nessas formulações, enfim, em tentar... porque ele vai discordando de um a um desses teóricos aí para... enfim, é só uma... Isso aí seria bom o Mocarzel tivesse aqui hoje. Não, seria bom, tipo, dá para trazer. Mocarzel, vamos... Nossa, o Mocarzel, ele vai... ele vai chegar pesado. Você mostrou o áudio que você mandou para eles? Eu mandei no grupo, né? Você mandou no grupo? Não, mandei só pra você? Não, mandou só pra mim. Vou mandar depois. Brodaço. Não gostei do que falou de Lacan. Eu acho que talvez seja... Ele é polêmico mesmo, né? Porque, tem vários teóricos ali que ele aborda e assim, 90% das vezes que o Pérez cita alguém, ele vai falar mal logo em seguida, né? E aí, assim... E as ideias com que ele apresenta e refuta são muito interessantes. Agora, por exemplo, Lacan falava que isso. Porém, ele não sabia que ele estava se contradizendo por causa disso. Aí você lê e você fica, legal. Agora, eu li Lacan? Nunca li Lacan, lendo Lacan... o negócio talvez vá muito longe. Você pensa, o Pérez foi meio cuzão aqui, porque ele foi super reducionista. Né? Sim. Ou não, às vezes também você fazer esse exercício de você pegar toda uma parafernália teórica do cara e reduzir em uma frase, eu acho cunhões, assim. Não, eu acho massa, eu gosto. Eu acho massa. Não, e às vezes também todo esse aparato teórico, intelectual, vira um escudo pro cara. Pro Lacan, por exemplo, assim, tipo, sim. Não, você não pode falar mal, porque veja bem, aqui o Lacan... 50 livros. Aí ele pega lá, tipo assim, aqui, pau, tipo... Não, eu concordo, mas tem uma coisa, por exemplo, assim, nós, enquanto leitores do Pérez, o que cabe a gente é entender o que ele está dizendo do Lacan, sim, claro. entender como ele discorda e desconstrói é a palavra difícil, como ele discorda e, enfim, refuta o Lacan. Refuta.
E aí, depois, cabe ele falar, opa, eu já entendi o que ele tá dizendo do Lacan, como ele refuta, e se eu quiser ler Lacan, entender, beleza. Mas isso a gente teria que entender. Tipo assim, por mais que, tipo, cara, me imagina, se eu entrar nesse submundo do Metz aqui, dá medo. Vai longe esse buraco aí. Você não sabe como é que você vai sair depois. É uma deep web. Mas, por outro lado, eu faço o exercício de entender o que ele tá dizendo do Metz, tipo, e falar, opa... O submundo do Metz é tipo o título de um TCC da USP, assim, tipo... Cara, o Eisenstein, ele diz no outro capítulo que vai ser o do... Ele tentou uma gramática do cinema. Ele tentou fazer imagens serem equivalentes a palavras, significados. Mas eu acho que naquela época ainda se acreditava, assim, que o cinema podia ser visto como uma linguagem. É porque você estava descobrindo o que ele podia ser, né? Então você acabava sendo muito categórico nas coisas, né? O cinema é isso, o cinema é aquilo. E hoje dá para ver que ele é um pouco mais aberto que uma linguagem, né? Não sei. Reúne linguagens, não sei. Mas você quer falar? Eu ia mudar de assunto aqui. Pode mudar. A única coisa que eu ia falar é que é um bom exemplo, assim, porque o Eisenstein, ele fala isso, mas para frente a gente vai discutir isso com o Carzel, né? O figura, que o Pérez critica o Einstein porque as imagens dele são puramente são significados. Elas não têm natureza de significante. Sim. Ela significa sempre uma outra coisa. E para o Pérez, e eu acho que... Isso é pobre. Tipo, aí eu concordo que isso empobrece, assim. Eu acho que a imagem... Não só pobre, como eticamente questionável, né? Não vou nem entrar nisso aí, né? Mas aí por isso ele coloca lá o Levchenko em contraponto, que tipo, são imagens que contêm presença, né? Além de significado. Sim. Não, nesse sentido, tipo, Marçal, tipo, o exemplo que o Adriel deu foi bom, tipo, a Eisenstein realmente tentou fazer isso. E a gente, como a gente já leu esse capítulo, a gente vai fazer uma reunião mais pra frente, tipo, tem a noção bem exata de que o Pérez discorda bastante desse cinema enquanto linguagem. Então, talvez ele discorde do cinema enquanto linguagem de fato. Sim. Não, então, tem um outro ponto, assim, já que eu acho que seria bom a gente discutir, porque eu confesso que não entendi totalmente, que é a questão quando ele fala do drama por Aristóteles, que ele fala que não era mostrar, mas é ordenar o discurso, né? Você falar, e por meio da imitação das palavras, tem essa distinção entre drama e narrativa. Daí, como que você passa as palavras para um narrador ou passa as palavras para um personagem que vai performar isso na tragédia grega lá. E aí tem essa questão que tipo, nem sempre a ação ela pode ser a ação da palavra, né? Que a gente, quando pensa ação, a gente pensa, tipo, enfim, por exemplo, você pega um filme do Straub Rouillet, tipo, é um drama aquilo lá? Não, o que você propôs foi bom, mas foi tão fundo que... Tipo, só para terminar o meu raciocínio. Aí... Enfim, eu acho que existe um conhecimento dentro desse escopo que é o teatro, né? Que essa base teórica do Aristóteles, que daí quando você passa para o cinema, você precisa, enfim, pensar isso para entender melhor essa distinção de drama e narrativa, né? Porque é isso, né? Essa questão do drama ser a palavra também é importante, né? Você pensar isso, né? Sim. Porque, assim, por exemplo, aquele filme que a gente viu lá do Straub Rouillet, em vários momentos a palavra se faz presente. E aí, mas ao mesmo tempo, em alguns momentos ela é um relato. Então acho que ele, sim, de uma maneira bem intelectual, joga com isso, né? Eu acho aquele filme totalmente narrativo. Não, ele é narrativo até com a palavra, no sentido de que
o Straub e Rouillet lá, eles captavam, eles não usavam som de pós, assim, eles não tinham aquela dublagem, eles usavam o som da câmera ou o som no espaço da câmera. Então, nesses filmes, por exemplo, quando a câmera muda a posição, o som muda também. E eles queriam isso, porque isso é uma narrativa até no som, né? Tipo, até ali você percebe o ponto de vista. Tipo, se a câmera ficou longe, o som fica mais baixinho, esse som, né? E esse é um som é um cinema totalmente narrativo. Eu acho que se ele Mas se é o cinema... drama também. Não, mas é assim, para ser drama você tem que tirar a câmera do rolê, né? E o cinema do Straub e Roulier é só mediação, né? A mediação se faz muito Não sei. muito evidente. Não, assim, como o Pérez falou, são as duas coisas, né? Sim. Mas entendeu? Assim, porque às vezes a gente fica muito preso ao drama ser essa coisa do cinema clássico Hollywood com ação e com dentro da construção que o Griffith desenvolveu. Mas existe esse drama também, né? Que é esse drama da palavra que personifica um presente. Sim. Então, se você for pensar dentro dessa chave do passado e do presente, enfim, é importante pensar assim Mas também, essa né? palavra, Entender essa questão. essa palavra que você está dizendo no filme do Straub-Huillier, ela é mediada, tipo, ela é bem mediada, inclusive. É tipo, ela é mediada no tempo presente com pessoas, tipo, se a gente julgar personagens de uma Roma antiga vivendo numa Roma moderna, tipo, entende assim? Não, tipo, mas tem um presente lá também. tem o presente, mas cara, eu enxergo aquele filme com bastante narrativas. Mas o Pérez fala, se você só tem narrativa quando você tem drama. Sim, Tipo, você primeiro precisa um envolvimento sim. mínimo para que depois você consiga narrar aquilo, né? Se você pegar um filme 100% experimental, você não pode dizer que ele é narrativo. Talvez possa, não sei. É porque. Agora, é uma grande questão. Mas eu entendo. É uma grande questão. É que a questão que o Renato tá falando é a questão do Pérez aqui, de contar e mostrar. Sim. Tipo, sem ser a Sim, parte claro. do De ordenar, né? Não, é que ele fala mesmo aqui que o drama para Aristóteles é a palavra. Tipo assim, é a palavra. Isso é verdade mesmo, né? Porque é o discurso. É o discurso, assim, não no sentido sentido do que está sendo dito lá. Da falação. Da falação. Você vai pegar uma peça de teatro, vai ter tipo o texto lá, aquilo é o drama. Mas essas peças gregas, ele tinha um pouquinho de texto, aí entrava o coro, que era só uma galera que entrava na frente e contava história. Então, Aí daí entravam é os atores e narrativo. continuava. Isso. É meio narrativo já desde aquela época, nesse sentido. Não, mas quando a pessoa fala no palco é drama. Daí seria drama. Marcelo ficou tão intrigado que ele travou. Ele travou, o Marcelo travou aqui. Ele tá coçando o queixo. Ele não soube responder. Ele bugou de um jeito muito estranho. Isso ele fala que o Brecht faz. E, tipo, isso é muito louco de uma das peças que o Pérez cita aqui, que é o do Círculo de Giz Caucasiano, que é tipo um épico no sentido, não que o Pérez cita de épico, mas no sentido, tipo, que a gente, assim, tipo, acontece coisa pra caralho, entendeu? É uma grande aventura maluca. Sim. Só que é tipo, tem um encontro lá de dois grupos de camponeses, duas aldeias distintas, que querem disputar um pedaço de terra. E chega um cara do governador e fala, ó, vamos mediar isso aqui, vamos... Eita, Marcel saiu, hein? Marcel não concordou. Não, ele foi ler o texto, ele vai voltar agora com conhecimento. Vai voltar metralhando. Ó, deu 2 horas, hein? Bom, vamos... Não, deu 1h53. 1h53? De gravado. É porque o nosso tempo que a gente vê é o tempo que a gente está conversando, né? Entendi. O tempo da gravação só o Renato vê. Não, então, para resolver essa pendência, tipo, qual aldeia de camponeses que tem o direito de viver nessa terra, que é um grupo de camponeses que viveu a vida toda ali, se mudou e agora quer voltar, ou o grupo de camponeses que se mudou para lá enquanto os outros estavam embora e fez essa terra crescer, que os outros não conseguiam. Aí, tipo, chega essa treta é resolvida com uma contação de história. Tipo, que entra Voltou aí o menino. Eu vou falando de Brecht agora, Marcelo. Porra, mas... Tá. Que é... Eita, cara. Deu um berro aqui.
que a narração é tipo, chega um cantor, os caras chamam um cantor lá, e ele, um grupo de atores que narram uma história que passa a ser a peça de fato, aí teria que ver a peça, tipo, isso deve ser muito louco, porque a performance da peça, que não é, tipo, o do grupo dos camponeses, tipo, sobre uma mulher que, a Gruxa, que é a personagem principal, tipo, pega um bebê, que é o bebê do rei, e passa a criar ele e fugir pelas terras dos Cárpatos, se não me engano. E depois, tipo, a rainha quer o filho de volta, mas, tipo, quem que é a mãe, de fato, do bebê? É a rainha ou a Gruxa, que, tipo, a camponesa que pegou ele quando a terra estava toda dizimada e fugiu com o bebê para as terras e passou por um monte de perrengue? Só que tem a performance, tipo, o drama dessa peça, que é o épico da Gruxa com o bebê, o tempo todo picotado pelas intervenções da trupe que está contando a narração pro grupo de camponeses. Tipo, sacou? Tipo, esse drama, o drama épico, tipo, da relação da Gruxa com o bebê e os perrengues que eles passam, tipo, é interrompido pela narração de um outro grupo por uma outra contação de história que tem uma outra treta envolvida, que é uma disputa de terra, que depois vai ser espelhada, tipo, quem de fato merece ficar com a terra, quem de fato faz, tipo, a terra florescer. Quem de fato merece ficar com o bebê é, tipo, a pessoa que criou, não a mãe de sangue. Ah, sim. Tipo... Eu gostei. É bom, é bom. Só que ele faz uma coisa, eu acho que isso aproxima o Brecht Mas teve spoiler. do Renoir. Tem spoiler. Mas pra você tem muito tempo de ler também. Mas é breve. Mas é Brecht. Tipo, cara, ele faz Não tem paródia. envolvimento dramático mesmo. Não, tem sim. Não, eu sei, ele Ele fazia isso duas vezes. Não, ele parodia, tipo, a pessoa que vai decidir com quem fica o bebê é tipo um bêbado, que parodia aquela parada do Salomão lá, tá ligado? Tipo, da Bíblia. Enfim, e é uma peça que tem bastante humor, como o filme do Renoir, tipo, a regra do jogo tem bastante humor também nessa crítica ao jogo de classes que ele faz aí. O Pérez até cita bastante, né, o aspecto social do cinema do Renoir. Não, mas essa relação da mãe com o bebê dos caras com a terra é boa, hein? É boa, é boa, é boa. É o teatro épico, né? Tipo, porque o teatro, por excelência, é o drama, né? Então, o Brecht tentou, tipo, cara, como eu faço com que isso aqui não seja drama? Com que isso aqui também seja narração? Com que isso aqui também seja mediação? Com que, tipo, isso seja político na forma, né? A galera vê isso aqui e, tipo... Cara, isso aqui não é uma verdade. Isso aqui é uma mediação que pode muito bem estar equivocado. Sim. E é legal essa questão política na forma. Né? Na forma, exato. Você ia falar o negócio da palavra lá, Marcelo? Você tava... Quem ficou até agora foi recompensado por essa imagem. Chegou o finalzinho, dog time. Tava escrito aqui que do Aristóteles, que a palavra era, mas eu tinha falado e daí eu caí. Era um sinal que... Era um sinal. Você ia falar um negócio que ia acabar com tudo nós aí. Marcelo finalmente, ele entendeu tudo. Não, galera, ok, eu vou falar agora. Mas se vocês quiserem pagar, sim, faça assinatura R$15,90, vocês vão saber. Todo mês vocês vão receber. Se você ver uma newsletter sobre PECs, me paguem bitcoins. acho que deu por hoje aí, né? Deu 1h58 aqui. Tá bom. Vou cancelar aqui a coisa. A gente... Não, tem que falar. Fala aí, Calma aí. Tem que se encontrar aqui. Boa, Marcelo. Agora não vou falar tão rápido. Esse é um projeto realizado com recursos do Programa de Apoio à Ciência e Cultura, Fundação Cultural de Curitiba, Prefeitura Municipal de Curitiba e Ministério do Turismo. Excelente.